Roda o slide. Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2025 e 2025 da WDC Networks. Sou Brian Pinrock, gerente de relações com investidores. Estou aqui com Vanderlei Rigatieri, CEO e fundador da companhia, e Felipe Meldonian, CFO e diretor de relações com investidores. Vou ler o aviso legal. As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios e de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números, sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis. Os dados não contábeis não foram objetos de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu passo a palavra para o Vanderlei. Oi, bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência aí do nosso call de resultados. Estamos finalizando os números de 2025 e eu queria compartilhar com vocês alguns destaques que foram importantes aqui da nossa história esse ano, tá? O primeiro deles é o crescimento de receita, ou seja, fizemos aqui uma receita líquida de 871,8 milhões. Isso significa um crescimento de 12,9% quando a gente compara na mesma base sem o solar do ano passado. Isso para a gente é um ponto muito importante de retomada de crescimento dentro dos produtos e das soluções core. Tivemos um fechamento no final desse ano com caixa, saldo de caixa de 172 milhões. Isso foi 68,6% acima do que a gente fechou o ano de 2024, mostrando novamente a nossa preocupação em ter uma liquidez importante para a companhia. Geramos 237,5 milhões de fluxo de caixa operacional, ex juros, né? Isso é 17,1% acima do que o resultado de 2024, fruto da nossa preocupação em diminuir o CAPEX para alocação e privilegiar as vendas na modalidade de revenda. Lucro bruto ajustado, a gente chegou em 254,1 milhões, isso é 12,1% acima do mesmo ano anterior, né, de 2024. Margem bruta ajustada de 29,2%, 2,1 pontos percentuais acima de 2024. Conversão de caixa, EBITDA, né, de fluxo de caixa operacional foi de 91,9%. Para a gente, isso é um número muito significativo, mostrando aquilo que a gente sempre falou. No momento em que a gente desacelera as vendas através de locação do TAS, a gente vira um grande gerador de caixa, né? Nossa alavancagem, dívida líquida, EBITDA, melhorou. Nós ficamos na faixa de 1,7 vezes, contra 1,8 vezes do ano anterior. Fizemos baixas contábeis em lucro líquido de 221 milhões, com o intuito de preservar os números e o nosso recebível ficar muito mais ajustado. Tivemos uma melhora durante esse ano do nosso rating. A Moody's deixou a gente em A.br com outlook estável, para a gente subirmos uma posição, fruto dessa nossa preocupação com liquidez de caixa, né? Para ter, nosso objetivo é sempre ter em caixa suficiente para cumprir com as obrigações de curto prazo. Então, acho que a gente teve aí alguns números muito significativos durante esse ano e que vocês vão ver mais adiante detalhamento desses números com o Felipe. Felipe, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado pela audiência, por nos acompanhar. 2025 foi um ano repleto de entregas bem significativas e é muito gratificante a gente ver uma estratégia em execução se refletindo nos números, né? Tem vários destaques positivos que o Vanderlei trouxe e que ao longo da apresentação a gente vai trazer mais detalhes. Vou começar pelo mix de venda. Acho que a mensagem principal aqui é uma adequação da estratégia, privilegiando revenda, reduzindo o TAS em benefício da nossa liquidez, da redução da necessidade de capital de giro, do ciclo de caixa. E a revenda, na medida em que ela tem um ciclo muito mais curto, se comparado ao TAS, significa também menos risco de crédito, né? Para ilustração, nossa revenda hoje opera cerca de 90 dias de prazo médio de recebimento contra um TAS que são até 60 meses. Então, no nosso ano de 2025, foram 660 milhões de revenda contra 550, quase 20% crescimento. Em termos de representatividade, quase 80% contra 61%. Então, a gente vê essa modalidade de venda ganhando representatividade, né, ganhando força ano contra ano. E na medida em que o TAS reduz de representatividade, a gente tem um reflexo imediato sobre os contratos de TAS, 51% em termos de VGV para baixo, novos contratos, 755, quase 50% para baixo, e principalmente, razão pela qual essa estratégia foi colocada em curso ao longo de 25, uma redução do CAPEX que totalizou 82 milhões de reais, também 50% ano contra ano de redução. Partindo para a receita líquida, acho que a mensagem principal aqui é diversificação. Esse é o nosso atual mantra. A empresa ela é conhecida por telecom, ela nasceu, se desenvolveu e amadureceu nesse segmento. É um segmento que ainda representa 50% da nossa receita líquida, mas ano contra ano, o que vem acontecendo é uma diluição dessa representatividade, dando espaço para os outros grupos de solução. E vale destacar o crescimento desses grupos de solução ano contra ano. A gente está falando de 2 dígitos bastante altos, né? Áudio e vídeo, mais de 40%, segurança, cibersegurança, quase 30%, segurança eletrônica, mais de quase 45%, e por aí vai. Data center, 27%, 27,5%. Isso tudo combinado, ex-solar representou um crescimento de 12,9% ano contra ano, e o total geral, computando as vendas de solar que ainda existiam no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 4%. Quer dizer, é um ambiente macroeconômico desafiador, existe uma movimentação da companhia atacando novos grupos de solução, e esse crescimento de representatividade ilustra muito bem a capacidade da companhia de se adequar, de se adaptar diante do cenário e explorar novos mercados, principalmente mercados que a gente sabe que são muito aquecidos e que tem uma demanda muito forte pela frente, né? Cyber tende a crescer muito, data center idem, áudio e vídeo idem. Mais adiante a gente vai detalhar um pouco mais cada uma dessas verticais, desses grupos de solução. Importante aqui nessa tela a gente lembrar que o que tem exibido é o futuro, é o nosso motor de crescimento, né? Áudio e vídeo profissional cresceu 44%, totalizando 154 milhões. O que está por trás desse grupo? Mídia digital, out of home, retail media, assim como eventos corporativos e onde a gente aplica os produtos de áudio profissional, e nos demais, nos primeiros que eu comentei, LED, né? Cibersegurança crescendo 27%, 82 milhões de reais. É importante aqui destacar, isso é comercialização de licenças. A gente compra sob demanda, quer dizer, o efeito sobre o capital de giro é muito favorável porque não se estoca licença. Basicamente, a gente compra uma vez, a gente dispara a compra junto aos fornecedores mencionados, uma vez que o pedido do cliente já foi colocado. E um outro fator muito interessante desse grupo de solução é que são contratos de médio prazo.
usualmente de 12 a 36 meses. Então, traz uma recorrência muito interessante para a companhia. Segurança eletrônica, 76 milhões de reais. Aqui vale destacar, a gente não faz a venda no varejo. Predominantemente esse grupo de solução é comercializado via integradores, são grandes projetos, mirando clientes corporativos e institucionais. Infra de redes, também tem um grande potencial de crescimento, né? Totalizou aí 34 milhões de reais, também tem um grande potencial de crescimento via canais, que a gente está falando de redes 5G e outras aplicações da infraestrutura que a gente comercializa. E, por fim, data center, né? Um grupo, um setor econômico drivado por IA, né? Que existem sinalizações de incentivos governamentais vindo, e a gente tem uma posição muito sólida para explorar essas oportunidades na medida em que a gente tem fornecedores muito renomados, com alta qualidade reconhecida, e nos coloca numa posição bem favorável para se beneficiar do crescimento que vem pela frente. Partindo para o nosso desempenho consolidado, nosso lucro bruto do quarto trimestre totalizou 63 milhões de reais, contra 62 milhões no ano passado. Teve um crescimento em termos de margem, 29,7 contra 27,8. No total do ano de 25 foram 254 milhões de reais de lucro bruto ajustado, 29%, e contra 27% do ano anterior e 21% de 2023. Todas as notas de rodapé referentes a ajustes, mais adiante a gente vai dar mais detalhamento para a compreensão dos números, tá? Partindo para o nosso EBITDA ajustado. Existe uma leve queda de 271 milhões para 258, de 32% para 29%. A principal razão por trás disso é justamente a mudança do mix de venda. Por mais que o lucro bruto tenha crescido, não fosse esse foco em revenda, teria crescido mais ainda. Então, à medida em que a gente vai migrando a companhia de TaaS para revenda, a gente pressiona um pouquinho as margens, então é um dos fatores que explicam essa queda ano contra ano. E para quê, né? Se a margem tende a ser um pouco comprimida, por que isso é feito? Basicamente por conta da linha abaixo, de geração operacional de caixa. O que a gente observa foi uma conversão da ordem aí de 92% contra 75% no ano anterior. São 237 milhões de reais. E esta é uma entrega em 25 que tende a se manter. Porque na medida em que a gente privilegia a revenda em vez do TaaS, no momento da venda, a gente pressiona menos o caixa da companhia, exige menos de CAPEX, exige menos de ciclo de caixa, capital de giro e assim por diante. Nosso resultado financeiro, ele é explicado do ponto de vista de receitas, principalmente porque em 2024 nós reconhecemos reajustes contratuais que são previstos, né? Porém não eram contabilizados. Quem nos acompanha vai lembrar que em dezembro de 2024, no último quarto do ano passado, aliás, do ano de 24, houve um reconhecimento bem significativo. Isolando essa contabilização, nós teríamos uma paridade de receita financeira ano contra ano. Do lado das despesas financeiras, o principal fator que justifica esse incremento de 130 para 137 são juros mais altos, demais linhas e rúbricas da despesa financeira, basicamente se anulando em termos de variações. No lucro líquido ajustado, nós entregamos aqui 29 milhões de reais contra 36. Essa queda, ela tem a ver um pouco com EBITDA e também o resultado financeiro. Importante observar que há uma manutenção da trajetória de lucratividade, né? Deixando para trás o ano de 2023, que foi o único e primeiro ano da história da companhia em que
foi reportado um prejuízo. Relembrando isso muito por conta de Solar, que foi descontinuado em 24. Então, a mensagem aqui é que a gente tem uma operação que traz resultado ali na última linha e a gente acredita que isso se mantenha na medida em que essa estratégia é disciplinadamente executada e entregue. Essa é a primeira vez que a gente traz essa tela de retorno sobre capital investido, né? A companhia ela tem um negócio de capital intensivo. A redução do TAS atenua essa intensidade, mas a gente entende que nosso foco, né, a nossa orientação de alocação de capital, redução de ciclo, privilegiar segmentos e pulverizar segmentos em que a gente atua para atenuar risco de crédito, etc., vai se refletir justamente no retorno sobre o capital investido. Em 2025, 8,5% contra 5% do ano anterior e 3,6% em 2023. Essas novas soluções, elas não só crescem muito, como elas agregam em margem bruta de revenda, né? Então, tende a favorecer. A redução dos contratos e menor necessidade de realização de CAPEX upfront também tende a favorecer. A gente imobiliza menos, né? Na medida em que privilegia a revenda, e seguimos com um controle bastante rigoroso de custos e despesas. Esse é o nosso real mantra, né? Todas as nossas decisões têm sido orientadas e pautadas com a lógica de retorno do capital investido. Então, empresa inteira mobilizada, administração, no sentido de melhorar cada vez mais esse indicador. Nesse próximo capítulo, a gente traz os eventos extraordinários. Ao longo de 2025, nós praticamos uma política de crédito e cobrança bem mais intensa, aplicamos tecnologia. Ao longo de 24, conforme divulgado ao mercado, a gente reformulou e reforçou essas políticas existentes. O resultado foi muito favorável, no sentido de que as novas safras, após essa reformulação, apresentaram uma queda bastante significativa em inadimplência, assim como um aumento bastante significativo da recuperação dos valores atrasados. Porém, as safras de vendas mais antigas, a gente não observou esse mesmo resultado. Mesmo judicializando, negativando, protestando, e desse modo, a companhia, a administração, submeteu ao conselho, que unanimamente aprovou a realização da baixa, né, de 177 milhões em lucro líquido. Nós temos um prejuízo líquido contábil de 192. O principal ajuste realizado de eventos não recorrentes é justamente essa baixa. Até o terceiro quarto, a gente reportou alguns ajustes também que foram realizados, né? E existe mais 20 milhões de pequenos ajustes realizados em quarto trimestre de 2025. O principal fator é realmente o efeito de baixas, que justifica esse depara no lucro líquido ajustado, assim como a variação do patrimônio, né, de 686 milhões para 466 milhões de reais. Importante dizer que o exercício foi feito de forma holística e completa, ou seja, na medida em que realizamos baixas de valores vencidos de alguns clientes, também baixamos o a vencer desses mesmos clientes, que usualmente se chama de efeito vagão, assim como o backlog desses mesmos clientes. Não traz um impacto em lucro, porque o backlog é off-balance, mas também foram baixados 77 milhões desse backlog.
assim como, por fim, o imobilizado remanescente desses contratos. Então, foi feito um trabalho completo em benefício da adequação das demonstrações financeiras à atual expectativa da administração a respeito da performance da carteira de recebíveis. O efeito direto disso é uma pressão sobre resultado muito mais atenuada de provisão para devedores duvidosos. O que a gente observa aqui no próximo slide é uma evolução da qualidade da carteira muito significativa, né? A representatividade dos valores a vencer, 389, 390 milhões de reais para o total da carteira, se comparada ao ano anterior, a gente observa que essa representatividade é muito mais alta. Os valores vencidos, a título de ilustração, tínhamos mais de 100 milhões vencidos e provisionados acima de 360 dias, e basicamente agora a gente está abaixo de 10 milhões, né, num patamar abaixo de 10 milhões. Então isso traz uma qualidade de carteira bastante elevada e a tendência, a expectativa de que os resultados sejam impactados por provisionamento de uma maneira muito menos intensa se comparado ao que aconteceu ao longo dos últimos anos. Partindo para caixa e alavancagem, aqui a gente tem uma situação muito confortável e favorável, né? Começando por dívida líquida EBITDA, a gente vê que a administração, de forma bem sucedida, conseguiu reduzir o patamar de alavancagem. A gente, em 2023, operava para cima de 2 vezes. Era uma posição confortável, mas a gente compreende que a preservação da liquidez é muito importante para um país de juros altos, né, e um ambiente macroeconômico muito volátil, além do ambiente político também, que é um ingrediente novo que faz parte do cenário de todas as empresas no Brasil e fora. A gente fechou com 172 milhões em caixa. Como evento subsequente, foi realizado a captação, concluída a captação de 50 milhões de reais. O que eu gostaria de destacar são as condições dessas captações. A gente está falando de um ambiente super desafiador, em que ainda assim a companhia conseguiu trazer um custo bastante competitivo, da ordem aí de CDI mais 2, CDI mais 2,5, um prazo longo de 5 anos, uma carência muito boa, né? Somado essa captação a título de evento subsequente, vamos para 222 milhões de reais, que é a posição mais alta, mais confortável, com maior liquidez. E o que está por trás disso, né? Menos CAPEX, mais eficiência operacional, menor ciclo de caixa. Mais adiante a gente vai ver esse detalhamento todo. Na medida em que a gente vem reforçando, isso foi um mantra, mais uma vez, ao longo de 25, que é preservação, geração, né, maximização da geração de caixa e preservação da liquidez, a gente conseguiu uma melhoria de outlook por parte da nossa agência de rating, melhorando a perspectiva, né, de negativa para estável. A tela com esse slide com CAPEX mostra o efeito direto da nossa atual estratégia, né? Em 2024 foram 171 milhões de reais realizados de CAPEX, em 2023 193 milhões. Em 2025 foram 83 milhões de reais, quer dizer, caímos pela metade. Isso se reflete tanto em número de contratos como o ticket médio do contrato, que está lá detalhada no release. É importante observar que a gente preservou, inclusive melhorou um pouquinho do markup, ou seja, estamos sendo mais seletivos e não estamos abrindo mão da rentabilidade daquele pouco TAS que foi realizado, né? E essa é a lógica que será perseguida daqui para frente. Muita seletividade, em termos de cliente, em termos do risco de crédito que a companhia vai assumir, ao mesmo tempo que
preservando um patamar de rentabilidade desses contratos convertidos comercialmente. Nosso ciclo de caixa é um grande termômetro da operação, da eficiência operacional que a gente perseguiu, né? A gente, em 2024, fechou com quase 300 dias de ciclo de caixa. Isso ilustra o porquê do capital intensivo, que recorrentemente a gente menciona. E em 2025, fechamos com 230 dias, quase 70 dias a menos, né? Quais são os vetores agindo por trás desse gráfico? Mais revenda, mais representatividade dessas novas soluções. Elas têm ciclo de caixa muito mais curtos. Vale destacar que a revenda, que eu comentei alguns slides atrás, ela opera a 90 dias de prazo médio, aproximadamente. Se a gente comparar com o que nós temos em balanço, né, são 171 dias, quer dizer, há uma tendência de atenuação desse ciclo de caixa, de redução desse ciclo de caixa, na medida em que a gente perpetua uma estratégia pautada por revenda. Decisões comerciais orientadas por ROIC e payback, né, redução do prazo de estocagem também contribuiu, redução do prazo de recebimento, reflexo direto de revenda, reflexo direto da nossa postura a respeito do crédito e do risco que a gente quer assumir em cada um dos clientes, né? Então, isso traz um benefício de caixa também direto, como a gente vai ver mais adiante. Partimos de 100 milhões de reais em 2024, fechamos com 172. Com o evento subsequente e a captação realizada foi para 222 milhões. Primeira torre, né, 237 milhões, quase 92% de conversão contra os 75%. Quer dizer, é uma conversão bastante alta e que a gente espera que se mantenha num patamar elevado assim. Investimentos de 82 milhões de reais contra 170, 50% abaixo dos patamares de 2024. Ciclo de caixa. Quer dizer, isso tudo combinado traz uma situação de gestão, de liquidez de caixa muito positiva e reflete, né? Aqui está justamente uma das razões pela qual eu digo que é muito gratificante a gente planejar, priorizar, executar, entregar, medir e observar que aquilo que era desejado surtiu efeito e se reflete nos números. Por fim, a gente tem, acho que essas últimas captações mostram que a gente tem um relacionamento bancário muito forte. Todas as principais instituições brasileiras e estrangeiras operando no Brasil, que vem se comportando de modo parceiro, junto com a companhia, compreendendo, né, a orientação estratégica. Então, isso tudo nos coloca numa situação confortável para enfrentar os desafios, né, seja macroeconômicos ou políticos que a gente tem pela frente. Devolvo a palavra para Vanderlei, agradeço a todos mais uma vez pela audiência. Vanderlei. Obrigado, Felipe. Bom, eu fico super contente porque os números, né, que a gente viu refletem que a gente aplicou um remédio lá atrás, né, para tentar estancar, por exemplo, a perda com o solar, que deu resultado. A gente mudou a nossa estratégia para geração de caixa, privilegiando caixa, liquidez, deu resultado, está dando resultado. E a parte mais interessante disso tudo é que o nosso direcionamento estratégico foi na linha de diversificar a nossa atuação. A gente estava muito concentrado com soluções, produtos de telecom, e a gente foi abrindo isso, e isso se traduziu nessa melhoria geral da companhia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi: vamos direcionar para o mix de venda, privilegiando a revenda, ao invés da locação. Isso traduziu-se numa melhor posição de caixa.
A gente fez a aquisição da Infinity nesse ano, que está alinhada com a nossa estratégia de colocar mais serviços nas soluções que a gente vende. Isso tem aumentado significativamente a nossa presença nos clientes dessa maneira, né? Essas novas verticais que a gente abriu, né, foram muito importantes, porque a gente diversificou não só o produto que a gente estava vendendo, mas o tipo de cliente que a gente atende. Isso deu uma outra perspectiva para a WDC, abrindo esse leque, sempre focado no mercado corporativo, no mercado de projetos, empresas de grande porte, né? E isso fez também com que a gente melhorasse a nossa posição, e isso está em curso. Isso é um processo que não tem mais volta dentro da nossa estratégia. E eu quero ressaltar uma coisa muito importante, com esse ajuste, com esse evento extraordinário que a gente também teve que fazer muito bem executado, né, dentro desse ano, a gente melhorou muito a nossa qualidade dos recebíveis. Isso é super importante porque os nossos bancos, né, os parceiros de crédito, estavam preocupados com isso. E agora a liquidez da nossa carteira mudou significativamente. Então, a gente vai ver daqui para frente um posicionamento junto aos bancos, credores, debenturistas, muito melhor em termos da qualidade desse recebível, né? Isso, para mim, é fundamental. Ou seja, estamos aplicando a transparência total dos nossos resultados, transparência total dos nossos números. Outra coisa que eu quero dizer é que assim, a gente colocou, ao longo desses últimos 2 anos, o foco em soluções que a gente tinha certeza que iam crescer. A gente já tinha construído 20 data centers Edge, esse ano entregamos mais 2, ou seja, data center não tem discussão, né? A inteligência artificial está drivando muito o processamento. E a gente acredita muito aqui no Brasil que o data center de borda é uma solução muito mais aderente à nossa situação de tamanho de país, né? As empresas corporativas também estão fazendo um movimento de trazer as coisas da nuvem para o processamento local, on-premises, né? Isso para a gente é fundamental, porque as nossas soluções servem exatamente para esse cliente, né? O cliente corporativo que quer ter o seu pequeno data center dentro de casa, com eficiência energética, que é super importante, né? Hoje o Brasil está privilegiando a eficiência energética. E esses produtos que a gente traz são de eficiência altíssima, né? Outra coisa importante que tem feito muita diferença nas nossas soluções, principalmente que a gente considera nas soluções de telecom, são as redes privadas 5G, né? As redes privadas 5G, nós estamos vendendo para empresas, né? Para companhias, indústrias, que estão montando sua rede com baixa latência para automação de processos. Esse é um negócio que, com certeza, não tem como voltar atrás, né? Esse sistema é muito mais simples de se implementar nas indústrias e a gente está com um foco muito grande nessa parte de telecom. Outro negócio que a gente tem desde o começo da WDC, que é a segurança eletrônica. Só que a gente percebeu que nesse último ano, o crescimento foi de 44,5% nas soluções de segurança eletrônica. Por quê? Algumas coisas estão acontecendo nesse segmento que trazem muita margem de crescimento para a WDC. Uma delas é a tecnologia das câmeras com inteligência artificial, com reconhecimento facial. E muitos projetos, pessoalmente, de Smart Cities. Tipo o Smart Sampa que a gente tem aqui em São Paulo, né? O projeto do Rio, que a gente tem fornecimento para lá também.
Isso tudo tem feito com que as soluções corporativas, né, de segurança eletrônica começaram a crescer numa velocidade muito maior do que nos anos anteriores. Cibersegurança não precisamos nem falar, todo mundo sabe o potencial que tem isso. A gente está num processo de aumentar o número de parceiros, né, de fornecedores dessas soluções. O tamanho da diversificação de produtos para cibersegurança é muito grande, né? E a gente está, aos poucos, anexando no nosso portfólio mais e mais produtos. Outra coisa super importante, o Felipe até falou bastante sobre o áudio e vídeo profissional, a gente está extremamente impressionado com uma aplicação que vem crescendo no último ano, que é o Retail Media, né? E o Digital Out of Home, ou seja, a mídia indo para o ponto de venda, né? A mídia, o anunciante querendo fazer o anúncio na hora que o comprador está fazendo a compra no supermercado, no pet shop e assim por diante. Então, essa capacidade de digitalizar o ponto de venda através de painel de LED tem feito o nosso crescimento muito rápido nisso, né? Para o varejista, isso tem sido um ponto fundamental, porque ele está conseguindo uma receita adicional, vendendo propaganda dentro do seu ponto de venda. Sem contar a mídia out of home, digital, né? Aqui em São Paulo a gente ainda tem a Cidade Limpa, mas as associações estão se autorregulando para isso, mas no Brasil isso cresce de uma maneira muito grande ainda, e a gente está capturando isso através dos nossos produtos de LED. Outro negócio que a gente começou a falar há muito tempo atrás, mas os provedores não estavam com esse foco, né? Agora sim, como é que eu vendo para o meu assinante, né? Que é o assinante B2B, o assinante corporativo do provedor, mais coisa, mais soluções. E a gente está fazendo muito bem isso, porque a gente tem, de um lado, toda a experiência, toda a expertise de vender cibersegurança, de vender telefonia, rede, a própria mídia eletrônica, painel de LED, parte de segurança eletrônica. Então, vários provedores estão entrando nesses projetos de Smart City. Então, na verdade, a gente está conseguindo fazer, né, um cross-selling, ou seja, nós estamos levando para esse cara, que é o provedor de internet, que tem presença massiva em todo o Brasil, outras soluções que a gente já vendia para os nossos integradores, para o nosso canal corporativo. Isso ainda tem um espaço enorme e a gente está super bem posicionado nesse negócio, né? Outra parte importante, que é a parte de direcionamento estratégico na parte financeira, eu acho que ficou muito claro em toda a apresentação. A AWDC está focada agora em geração de caixa, fazer projetos para que tenha um retorno sobre o capital investido melhor, de maior qualidade, ter mais liquidez, ou seja, a gente está seguindo a cartilha, né, das agências de rating, que temos que ter liquidez para dar tranquilidade para os nossos credores, e a gente está fazendo esse trabalho muito bem feito, né? A outra parte é uma disciplina muito grande em onde alocar o capital de giro e como fazer CAPEX para eventuais projetos de locação, mas que tragam bastante retorno, né? Então, essas três coisas, né? O direcionamento comercial, o direcionamento financeiro, as novas soluções que a gente trouxe, são uma estratégia que a gente contou lá no final de 2023 e que está dando resultado. Demora, mas está aplicando e está dando resultado, e a gente continua nesse caminho. Eu queria também, né, eu estou num ritmo super otimista, né, como vocês estão vendo, eu acho que o
que a gente vai ter agora pela frente, 2026, vão ser números cada vez melhores, mas a gente também tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, né? Tem alguns desafios que a gente precisa deixar claro para todos vocês, né? A guerra no Oriente Médio aí está fazendo um efeito no aumento do frete internacional. Então, o container que no começo, antes da guerra, tinha voltado a um patamar da ordem de US$ 2.000, né, da China para o Brasil, já passou dos US$ 3.600 e tende a subir. Então, é um custo adicional que a gente vai ter que tratar, mas não é só para a gente, é para o mundo inteiro, né? Não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. A outra coisa que tem impactado toda a indústria eletrônica é a falta de componente, principalmente o chipset de memória. Então, isso foi drivado pela inteligência artificial. Os grandes produtores, né, de CPUs e de sistemas para inteligência artificial compraram muito das indústrias e as outras empresas, né, os outros fabricantes de outros produtos estão sofrendo com a falta desses componentes e o aumento de preço desses componentes. Isso vai se traduzir em aumento do nosso custo, não só do nosso, mas de todo o mercado em geral, né? Seja ele do Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, toda a indústria já sinalizou que vem aumentos por aí, né? E a gente também está se preparando para isso. Então, o que a gente tem feito, como a gente está com um nível de estoque super controlado, a gente tem comprado no preço anterior esses produtos para estocar esse produto e ter uma vantagem competitiva nos próximos meses. Então, são desafios que a indústria aplica para a gente. A gente já passou por isso lá na pandemia, lá atrás, né? Que o container passou de US$ 2.000, foi para 14, 16 mil dólares. Depois ele voltou. Teve problema da cadeia produtiva como um todo, mas a gente está super ligado nisso, né? A WDC é uma empresa que tem uma perspectiva de olhar para o que está acontecendo no cenário mundial, sempre muito atenta, né? Eu sempre brinco, todo mundo que conversa comigo fala, eu falo isso, no nosso mercado nós não podemos dormir com os dois olhos fechados. E aqui na WDC ninguém dorme com os dois olhos fechados. Eu sei que dá um pouco de estresse, né? Mas a verdade é essa. A gente não fica com os dois olhos fechados. E mais do que isso, a gente reage rápido. A gente sempre fez isso. E a gente vai continuar fazendo isso sempre, né? O nosso objetivo é, cada vez mais, trazer um conforto para os nossos acionistas, para os nossos investidores, para todos os nossos stakeholders, que aqui dentro, independente da situação que aconteça, a gente vai tomar a decisão para corrigir, para ir na direção que a gente acredita e trazer resultado. Então, eu acho que essa é a perspectiva, né? Começando esse ano, né? Todo mundo falando, Copa do Mundo, eleição e tal, guerra. Eu sempre vejo pelo lado assim, isso está trazendo algumas oportunidades super interessantes, né? E se você reage rápido, se você está preparado, você pode ter uma vantagem competitiva contra os seus concorrentes, contra o mercado como um todo. Se a gente tivesse sem crédito nos fabricantes, eu não poderia fazer estoque no preço antigo, né? E a gente está com crédito, a gente tem sempre essa posição. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal, de final de um período 2025, decisões duras, decisões difíceis, mas a gente encara, faz, né? Por quê? Porque a gente acredita na direção que a gente está indo. A gente acredita que essa empresa, que já tem seus 23 anos, vai estar aqui por mais 20, 200 anos, né? Essa é a nossa ideia sempre.
né? Nós abrimos o capital para ter a perenidade desse negócio. E a gente acredita muito nesse negócio e agradece muito vocês, né, que estão nos assistindo, que são os debenturistas, os credores, todos os stakeholders, né, as agências, a auditoria, nossos sócios, porque a gente quer acertar sempre. E nós vamos sempre buscar o melhor resultado no meio de todas as dificuldades que aparecem, que a gente sabe que gerenciar risco é exatamente isso. Então, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido muito, muito bom para todos verem esses números da WDC, né? Que a gente teve coragem de fazer um ajuste significativo, extraordinário, mas isso tudo vai trazer um grande resultado futuro. Tá bom? Passo aí a palavra para o Brian de novo, para a gente responder algumas perguntas. Obrigado, Vanderlei. Passando agora para a sessão de perguntas e respostas. Só uma orientação rápida aqui para fazer a pergunta. Só clicar no botão Q&A localizado em algum lugar da tela. Legal? Vou puxar uma pergunta aqui do Gabriel Ettore. Com a expectativa da diminuição de CAPEX para frente e geração de caixa, por que a empresa não abre um programa de recompras? Posso responder essa? Ô, Gabriel, a nossa visão, a gente já fez um programa de recompra, não deu resultado, né? E a gente olhou e olha sempre, e fala assim, como é que eu uso melhor o meu caixa? Eu uso melhor meu caixa recomprando minha ação ou, por exemplo, comprando o produto no preço antigo antes do aumento por causa da falta de componentes. A nossa visão é que é melhor usar o caixa para isso. Isso vai trazer mais resultado. Então, o programa de recompra, acho que não é o grande momento agora, né? Se vocês olharem a nossa situação de liquidez lá no Free Float não é tão grande, então a gente acha que usar o caixa do jeito que a gente está usando traz mais benefício. Olha só os resultados que a gente trouxe, né? Melhoramos o nosso rating porque a gente tinha mais caixa. Melhoramos a nossa situação de capital de giro porque a gente tinha mais caixa. Melhoramos nosso resultado como um todo por causa da situação de caixa. Então, eu acho que é essa sempre a nossa visão. A gente prefere usar o caixa para trazer mais resultado dentro do negócio. Mais uma do Gabriel aqui, Gabriel Ettore. Alguma expectativa de novos ajustes, baixas contábeis em contas a receber ou backlog para frente? A empresa já fez todos os ajustes no 4T25? Obrigado, Gabriel, pela resposta, pela pergunta. A gente fez a limpeza e a lição de casa completo. O Vanderlei comentou, é uma decisão difícil, né, de ser tomada, mas que nós acreditamos que era a decisão correta, né, para que as demonstrações reflitam a realidade. É um evento não recorrente, né? Portanto, não acontece de novo, muito menos nessa materialidade. Se você observar ao longo aí do histórico da companhia, não existe nada similar. E é uma correção de rota, né? Eu acho que a gente tem aqui nessa baixa uma grande concentração em TAS, uma grande concentração em telecom. O reposicionamento, né, da estratégia mirando novos grupos de solução, tem a ver com isso. Não, não queremos mais o TAS ou não queremos mais o telecom, não é isso. Mas não queremos estar expostos a um risco de crédito por 5 anos em um segmento que não está tão aquecido quanto os outros, né? Acho que essa é a lógica. E é importante dizer que não é pelo fato de ter ocorrido a baixa que a gente vai cessar a cobrança. Os processos judicialmente seguem normalmente com os nossos assessores jurídicos, né? E é isso. É um evento não recorrente, que contaminava o balanço, né? A gente tinha muita esperança de que os números progrediriam
ao longo de 25. A gente fez literalmente tudo que a cartilha das boas práticas prega, né? Houve um avanço muito importante em um lado da moeda, em outro lado da moeda não teve esse mesmo avanço, e por isso que a gente optou por tomar essa decisão difícil, mas prezando pela transparência, em benefício da interpretação adequada dos nossos indicadores e números por parte de todos os stakeholders. Então, sim, é não recorrente, não temos mais expectativa de que nada aconteça nessa materialidade. Pergunta aqui do senhor Anderson. Parabéns pelo resultado. Como estão se preparando para as dívidas de curto prazo? Anderson, muito obrigado pela pergunta. Um negócio de capital intensivo super pertinente, né? A gente pensar como é que a gente vai endereçar o curto prazo. A gente basicamente tem em caixa, hoje, quase que a totalidade dos próximos 12 meses, sem contar o caixa que vai ser gerado ao longo dos próximos 12 meses. Então, veja, na série histórica da posição de caixa, você vê que a gente está no mais alto patamar desde 2023. Essa série só é rompida no momento pós-IPO, que teve uma entrada de caixa muito grande, né? Então, como é que a gente se prepara? Com muito pragmatismo na alocação de capital, na decisão de privilegiar a revenda em menos TAS, justamente por conta dos prazos para o capital retornar para o caixa. Muito pragmatismo na gestão do ciclo de caixa da companhia. Então, por mais que os desafios atuais certamente impactarão circunstancialmente um pouco do prazo médio de estocagem, por outro lado, a privilegiar a revenda vai derrubar muito o prazo médio de recebimento da companhia. Então, uma coisa equilibra a outra e entendo até que é superavitário pelo tamanho da conta, né? Basta colocar o contas a receber e do lado do tamanho do estoque você vai ver quanto de capital está empregado em cada uma dessas duas rúbricas. Quer dizer, a tendência de queda do prazo de recebimento, ela mais que vai compensar o aumento do estoque. Terceiro, a gente é absolutamente agnóstico em veículos para captação. A gente já estudou de tudo, tanto no Brasil como fora. Existem oportunidades de captação internacional que a gente vem amadurecendo e estudando, mas também muitas oportunidades no Brasil e, sobretudo, mantendo um mais alto nível de relacionamento e transparência e proximidade dos nossos parceiros bancários, de quem nos provê créditos, fundos, os debenturistas e assim por diante, né? Essas duas últimas captações provam que mesmo num cenário muito adverso, a gente consegue acessar mercado e consegue acessar em condições muito positivas, né? Então isso tudo combinado nos dá a tranquilidade de que a gente tem todos os elementos necessários para endereçar essa dívida de curto prazo. Naturalmente, mercado melhorando, né? Isso pós-eleição, depende de guerra, a gente pode pensar em uma reestruturação completa, mas não é o caso nesse momento. A gente tem três elementos importantes para jogar esse jogo. Ok, eu vou seguir com a última pergunta, é do senhor Leandro Carlos Batista. A pergunta é um pouco extensa, vamos eu tentar organizar aqui. Na apresentação de resultados, a companhia reporta alavancagem de 1,7, dívida líquida e EBITDA ajustado. Enquanto os números contábeis, sem ajustes, eles são significativamente superiores. Poderiam detalhar de forma objetiva quais são as diferenças entre a dívida líquida e EBITDA utilizadas na métrica ajustada apresentada ao mercado versus os números reportados contábeis? Além disso, qual a visão da companhia sobre a melhor métrica para avaliação da alavancagem financeira e riscos de crédito? E por quê? Leandro. Leandro, Leandro, obrigado pela pergunta, também super pertinente. Veja, existe um princípio de competência, né? E esse evento não recorrente, ele tem o ajuste dos eventos não recorrentes, ele tem um propósito de demonstrar a real performance do ano de 2025, né? Por isso a gente entende que a forma mais adequada é justamente o cálculo da dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, mas prezando pela transparência foi demonstrado todo o depara, todo o detalhamento, tanto no PowerPoint como no release, para que vocês também observem.
O fato é que é não recorrente, né? Se fosse recorrente, se fossem baixas esperadas para os próximos exercícios, naturalmente não poderia ser expurgado do EBITDA ajustado de 2025, né? Então, a gente está muito seguro de que é adequado essa adaptação e que realmente, né, basta ver todos os outros indicadores. Vamos deixar de lado dívida líquida e EBITDA e olha todos os outros. É mais geração de caixa, é mais conversão de caixa, é menos CAPEX, é mais liquidez dos últimos 3 anos. Quer dizer, isso tudo conversa realmente com um EBITDA é ajustado. Não fosse ajustado, a conversão caixa-EBITDA seria de 300, 400%, que não faria sentido. Então, a gente entende realmente que o mais adequado é observar o dívida líquida EBITDA ajustado, na medida em que é não recorrente e reflete a real performance de 2025. Não havendo mais perguntas, eu passo a palavra para os diretores para prosseguirem com as decisões finais, tá? Pessoal, foi um ano, assim, muito gratificante. A gente muitos de vocês certamente já viram excepcionais estratégias que pecam na execução. E para que seja completo, a gente precisa de execução, de estratégia acompanhada de execução. A gente precisa de uma unidade de pensamento, todo mundo remando para o mesmo lado. Existem várias metáforas para ilustrar isso. A gente tem um grupo muito unido, com uma visão de direção muito clara, o porquê dessa direção também muito claro, e os números mostram, né? A gente começou a adequar a direção e os resultados foram aparecendo. Tem desafio pela frente, mas a gente tem uma empresa muito, com todos os seus fundamentos, né, muito mais sólida, muito mais preparada, infelizmente, para um ambiente macro e político triste e desafiador. Então, a gente agradece e a gente espera que vocês estejam aí nos acompanhando nos próximos releases também. Oi, pessoal. De novo, voltando aqui, palavra final. Como eu sempre falo, essa empresa é uma empresa que privilegia os resultados de longo prazo. É uma empresa que está aqui para ficar 100, 200 anos, se Deus quiser. E, e eu quero passar para vocês uma visão super positiva, porque eu lembro que no começo desse ano todo mundo estava com uma visão muito negativa. E eu vejo que os fundamentos da WDC melhoraram muito, né? As decisões que nós tomamos foram muito acertadas. E isso está se traduzindo em resultados. Então, esses ajustes, alguém perguntou se a gente espera fazer mais ajustes? Não. A palavra é não. A gente fez um ajuste muito sério, justamente para não ter mais essas coisas pela frente. É um processo extraordinário, porque, como o Felipe falou, está na competência anterior, foi super bem supervisionado pelo nosso comitê, de auditoria, pelo nosso conselho de administração, né? E eu acho que a gente está entrando numa fase extremamente virtuosa dentro da WDC. A gente está fazendo um crescimento sustentável em verticais, em soluções que têm um potencial muito grande. A gente está com os fundamentos de liquidez, de qualidade de recebível, de geração de caixa, que a gente nunca teve. Então, a gente está num momento de muito positivismo. E eu quero compartilhar isso com vocês, que são nossos stakeholders aí de todo lado. Então, é isso que eu quero deixar essa visão final. Muito otimismo, né? A gente não abaixa a cabeça, a gente reage, a gente explica, a gente é super transparente, né? E a gente está fazendo isso de uma forma muito, muito sustentável, né? Então a gente tem uma perspectiva muito legal, muito boa para os próximos trimestres, mesmo nesse ambiente super turbulento, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Felipe, toda a equipe aí que trabalhou para trazer aqui esse resultado. A gente teve muita ajuda, né? Muita gente querendo ajudar a WDC durante esse ano que passou.
e está dando certo. Os parceiros, né, os bancos, fundos, os nossos fornecedores, todos, né, os internacionais ajudando muito, dando mais prazo de pagamento, tudo isso contribuiu para esse resultado que a gente está entregando agora. Ok? Ok, bom dia a todos. Muito obrigado, pessoal.